Bom dia! Que mulher mais linda aqui na minha casa. Querida, que felicidade te conhecer aqui, né? Nessa salinha, nesse Sim, espaço, é. que é um pouco íntimo, um pouco público. Muito Uhum, feliz de poder ter ser com você hoje. é. Te Eu, agradeço o convite. eu que agradeço, imagina. Eu sei quantos projetos tu tem e estás envolvida e tirar esse tempo para ficar aqui conosco, né? Opa! Sorry! Eu coloquei aqui, sabe que essas coisas de tecnologia, né? Coloquei aqui num novo. Passei 7 meses só apoiando o telefone em algum lugar aqui para fazer as lives. Agora eu comprei um tripé, a pessoa não sabe usar. É, aquelas coisas da tecnologia, né? Mas deixa eu te apresentar aqui, que é tão lindo o teu currículo. Só deixa eu trazer aqui para o pessoal. Então, a Adriana, deixa eu ver aqui. Nossa, eu não vou conseguir ler tudo, mas tu daí vai nos dizendo, né, Adriana? Você está tomando Sim. chimarrão? Não, na verdade, isso aqui é uma medicina Ah, para a mulher madura, que é uma das minhas medicinas mais importantes, que tem a ver com o processo alquímico, os processos alquímicos que a gente vai conversar hoje. Então, isso é um uhum. chá de flores para Não, menopausa. fadas tomam flores, né, gente? Vamos combinar, né? Sim, sim. Depois tu nos conta, então, desse chazinho aí, que eu já fiquei bem interessada, linda. E olha só, mas pelo o tempo das pessoas que estão aqui, deixa eu ver. Ah, eu botei o nome e a Adriana é doutora em arte e educação, mestre em terapia social, parteira da maturidade, tecelã feminina, neta de bordadeiras, peregrina da alma, costureira, mosaicista, fotógrafa e dançarina. Precisa mais, gente, precisa mais, tem mais. Há mais de 20 anos, tece grupos de mulheres por meios e práticas comunitárias e da pedagogia incorporada, que é uma área de saber transdisciplinar, transitando entre abordagens cognitivas, neurocomportamentais e as inteligências integrativas do corpo. Por uma questão de perspectiva de mundo e valores, busca fios no trabalho social com arte e educação, que é a base de toda a sua formação acadêmica e de vida como facilitadora e terapeuta. A consciência feminina é um modo de ordenação sutil que permeia a linguagem, a cultura e as possibilidades do que faço. Essa é uma frase da Adriana. As temáticas ecossistêmicas são um caminho de transformação que vibram e pulsam na vida de todos. Ai, linda. Só de te ler eu já me sinto uma pessoa melhor, assim, né? Só assim, eu tô com essa fada aqui. Sim. Ai, Eu, eu prefiro, ao descrever o que eu faço, já trazer algumas perspectivas, porque hoje em dia a gente escuta muito as mulheres falando sobre si como mulheres multipotenciais. uhum, E às vezes eu sinto que esse rótulo, né, a multipotencialidade, que nos ajuda muito a encaminhar questões estruturais muito pulsantes no nosso cotidiano, também às vezes torna um pouco sem nuance, retira a nuance do que é, do significado dessa multipotencialidade, né? uhum, Então, né, nessas peregrinações de alma, eu sim, achei importante nomear, né, o que está no escopo uhum, do meu radar, mas isso ainda é pouco, porque, uhum. Eu né, imagino. ainda tem a cozinha, ainda tem a escalada, ainda tem tantas outras coisas que
que Uhum. nos completam sempre, né? Então, Uhum. E tu me parece que tu é por um movimento, mas um movimento delicado, que acho que representa muito o movimento do feminino, que tem a sua força, não por mostrar que é forte, mas justamente por ter essa capacidade de flutuar por diferentes áreas, né? Que nem tu falou agora que tu faz escalagem, né? é A escalada. força escalar, a força física que se precisa para uma escalada e as nuances, a delicadeza, o intelecto que se precisa para conseguir interpretar a linguagem. Eu sou fascinada pela linguagem, acho que sei pouco, né? Mas eu vejo assim como a psicologia, como eu aprendi pelo lado do que o FBI estuda em relação à linguagem, né? Para entender as motivações das pessoas, entender e desvendar crimes, desvendar, né? Uh, coisas assim profundas através da linguagem. E isso foi a primeira coisa que me fascinou. Mas como é mesmo, né? Ou as pessoas, às vezes, de outros países, como imigrante, vendo como isso é forte, né? Como as pessoas são percebidas através da forma como elas falam e se expressam. E eu acho que o feminino também, a gente passou muito tempo lá na década de 80 tentando se enquadrar no mundo organizacional. Lembra das ombreiras que as mulheres usavam? Não, não, sim. Eu sou Tentando dessa, ser eu sou maiores, nascida né? nessa década, né? Década de 70, 80, os ombros, né? É, Uhum. é uma estética, foi uma estética importante também. É engraçado, bom, essa questão que você traz da linguagem, né? A linguagem entrou no meu radar há pouco tempo. Bom, na verdade, toda a construção acadêmica passou muito por desaprender a falar e a ver o mundo, né? De Uhum. determinados modos. Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho de perspectivismo, né, de você se movimentar, como você bem notou, né, é uma capacidade de ver o mundo em movimento. Então, você está sempre Uhum. no devir e as coisas, quando você desenvolve isso como uma prática cotidiana, porque toda prática eu acho que ela tem que ter esse Precisa. elemento também, né, de você trazer isso para perto e, Uhum. E da e praticar. disciplina também, de certa forma, É, né? porque a Algumas prática pessoas pensam que a maioria, eu acho que pensa, né, que as pessoas que se desenvolvem, ou que meditam, que se exercitam, têm motivação todo dia. Elas, de repente, se tornam esse ser especial que acorda todos os dias com essa vontade. Mas isso é muito da disciplina mesmo, os dias que, da né? prática, exatamente. E, e tem práticas, bom, são essa questão do perspectivismo que me fez acessar esse campo tão importante de como a gente nomeia, da autonomia, né? Que a Uhum. autonomia, ela é a capacidade de nomear o mundo, mas quando a gente trabalha nessa prática do perspectivismo, a gente vai vendo que a realidade, ela é forjada de uma forma tão dura, né? Tão fixa, principalmente assim quando a gente pensa nessa questão dos códigos, né? E a linguagem é uma estrutura Uhum. codificada Sim. Desde que, os que, homens das cavernas, né? Que é, você vê o que código. formata, que formata Uhum. nosso olhar, né? E, e ao mesmo tempo, quando a gente vai trabalhando quando a gente vai fazendo esse trabalho de ampliação de consciência, a gente vai vendo que a linguagem é uma arte, né? É uma Uhum. arte e quanto mais a gente se lambuza dessa arte, quanto mais a gente se mistura, quanto mais a gente entra nesse lugar do devir, do movimento, né? Do tornar-se, do aprender e desaprender simultaneamente, Uhum. construir e desconstruir, a gente vai vendo, opa, tá faltando vozes aqui, tá faltando palavras, tá faltando perspectiva, tá faltando
que possam justamente fazer esse trabalho de forja de realidade e, e Lindo de isso. autonomia, O né? que você está falando me pareceu assim uma foto da realidade naquele momento e os pixels, sabe? Uma foto com Sim, qualidade teriam poucos pixels, ou seja, pouca linguagem, poucas perspectivas. E quanto mais você enriquece essa sua capacidade de ver essa realidade, né, mais enriquece com outras perspectivas, visões, vai aumentando a qualidade. Seria assim uma analogia? bom, eu acho que essa é uma boa analogia para a gente pensar uma foto. Uhum, uhum, Se a gente pensar que a vida é uma contínua transformação de uhum, imagens fotográficas, a gente pensa que a gente consegue entender a dimensão tão complexa e tão vasta do mundo das possibilidades, do uhum, mundo da autonomeação. Porque quando a gente faz uma foto, a gente traz uma foto é, fixa, é uma foto, uhum. né? Mas a vida é Sim. o processo de transformação e transmutação Uhum, constante. E isso, exatamente isso, é a linguagem alquímica. É a uhum. vida alquímica. É compreender a alquimia dentro, dentro, não de fora. Não de fora. É misturado, né? É sentir-se parte desse processo que é a vida como processo, né? Uhum. Acho que é um pouco isso, Lindo assim. isso. Não como uma foto, mas estar neste movimento, né? E olhar de dentro como se tu observasse as estrelas, né? Ah, De- bom, para trazer esse exemplo da fotografia, da imagem, eu acho que é muito legal a gente pensar numa foto como um quadrante de um filme, que é Uhum. composto por Sim. milhares de Uhum. quadrantes, né? Que se mantém em Então, movimento. Que eu lindo acho que o isso. cinema, Por isso eu falo tanto para as meninas que me seguem aqui, para as mulheres que me seguem aqui, a importância de nós lermos também, né? Que eu acho que enriquece tanto o nosso mundo, a leitura do livro. Eu não sei, ainda sou old fashion, né? Mas do livro, porque te ajuda também cognitivamente, ajuda, para mim ajuda demais a dormir calma, sim, mas também a linguagem que vem, né? As palavras, as expressões, é como se tu emprestasse os olhos do autor para sim, poder enriquecer a tua vida, né? Com as sim, histórias, e isso realmente te amplia, né? Não só a linguagem, mas como a percepção, né? sim, sim, sim. Eu vi que você deu uma olhadinha hoje no teu, é, nas temáticas que você vai tecendo, né? E você Uhum, traz a questão da neuroplasticidade. E eu uhum, acho que todo processo criativo, mesmo que você, ou que parta de você, que você esteja em processo criativo, né? E estamos uhum, sempre pensando, né, no perspectivismo, a gente está sempre lendo, uhum, exercitando a hermenêutica da vida, lendo a vida, uhum, interpretando, né? E nos relacionando com essas interpretações. Mas os processos criativos também se dão na leitura de um livro, né? Eu concordo uhum, plenamente com você. Quando a gente lê um livro, é muito diferente de você ler um, é, um artefato virtual, por exemplo, né? uhum. Porque você pode riscar, você usa a sua Você mão, se né? apropria, né, daquele Isso. material. Tem uma Uhum, relação que é física, né? uhum. E que é muito direta, que eu acho, na experiência da leitura de livros. Eu sou dessa opinião também. E o que vem de dentro, né? Eu me lembro logo que eu comecei psicologia, saiu aquele filme do David Bowie, com o David Bowie, Labirinto. E no filme, quando eles estavam dentro do labirinto, tinham pequenos duendezinhos que iam falando aqui e ali, né? E eu me lembro que uma professora fez essa analogia de nós estarmos lendo e
né? E o labirinto seria a nossa mente, a gente indo, percorrendo os textos, e o nosso inconsciente, o nosso subconsciente seriam os bichinhos lá te falando, te puxando. Então, realmente, a gente interage com esse labirinto de ideias, né? De um Sim, livro. sim, 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 Olha só sim. o que tu me fez me lembrar, Adriana. É, eu preciso rever esse filme, porque eu tenho pensado tanto na simbologia do labirinto, amada. E esse é um filme da minha infância, assim. É um filme que, sabe, o David Bowie foi um herói para mim, né? Foi uma referência forte, inclusive de construção de pensar gênero também. Então, eu sou bem feliz de ser dessa geração desse filme. Sim, sim. É porque às vezes a gente conta, eu lembro quando eu dava aula no MBA, eu contava uma piada e os alunos ficavam, peraí, deixa eu botar. Quando tem que explicar a piada, não dá, né? Sim, Agora aqui no diário, outro dia eu falei da Odete Reutemann, e o pessoal lembra. sim. São, como diz o Cazuza, né? São os nossos heróis, enfim. As nossas referências. E É. isso é tão importante, amada, sabe? Porque, veja, puxando, tecendo, né? Tudo que a Uhum. gente. A gente nem entrou no assunto da Nem Wikipedia, nós a gente estamos tangenciou a questão da alquimia, dando né? essa E já introdução falamos para tanto. ficar na mesma página. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa relação, né, tão intrapessoal do sentir, da bússola interna, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, esperançosamente, né? Desse processo que é tão pessoal. É, esse processo, quando a gente fala em autonomia, linguagem, perspectivismo, nunca é desvinculado das estruturas, dos Uhum. contextos nos quais a gente se relaciona, né? Uhum. Então, em resumo, né? Essa questão geracional, ela é tão importante para a gente pensar essa fase da menopausa, porque nós somos mulheres privilegiadas justamente por estarmos num momento histórico em que já houve muita coisa, muita mudança, muita luta, muita conversa, Uhum. muito Uhum. pensar, muita transformação. Então, é, hoje, se a gente chega nesse lugar de pensar, ei, cultura, sociedade, políticas Uhum. públicas, precisamos repensar o envelhecimento feminino, o que é o climatério, a linguagem que descreve toda essa experiência, porque é uma experiência, Uhum. novamente, alquímica, é, é porque já a gente chegou numa terra fofa, né? Uhum. Essa relação cultural, os filmes que permeiam, né, a nossa infância e adolescência, as nossas referências, né, são muito Uhum. importantes para que hoje a gente consiga falar, a minha corpa, a minha útera, o curso que eu faço de cuidado da mulher madura, que tem ovulários, não seminários, que é uma Ovular. estrutura Que lindo. ginecóloga, não pedagógica. Então a gente já vem, né, tendo possibilidade de, com uma construção ancestral, né, inclusive de resgates ancestrais mesmo, Uhum. ligados às sociedades ginecêntricas, em que o corpo da mulher, a corpa da mulher, tinha uma significância social muito diferente do que tem hoje, né? Então a gente vai fazendo esses entrelaçamentos do que é pessoal, do que é político, do que é ancestral, das nossas Uhum. linhagens, né? Sim. E a alquimia, ela é um corpo de saber muito Uhum. antigo, né? Uhum. E hoje ele vem sendo relido pela lente Resgatado. do feminino, né? Uhum. Uhum. Eu quero muito aprender contigo, sabe, Adriana? Assim, com muita humildade de aprender. Tu vai falando, eu vou tendo algumas ideias, eu disse, não, mas escuta, deixa ela falar.
Mas eu acredito que há um movimento também desse resgate de voltar ao conhecimento, né? Que nós tínhamos as bruxas que foram queimadas. Eu acredito muito. Eu estive em Salem, né? Onde queimaram as bruxas nos Estados Unidos, as bruxas, né? Então se conta toda a história. E eram mulheres que entendiam, claro, naquele caso aconteceu uma histeria, né, da cidade, enfim, mas da Idade Média eram mulheres que tinham conhecimento de medicina e que, por razões políticas, elas causavam este medo, né, deste saber que elas tinham relacionado ao poder. Então, vamos exterminá-las, né? E esse desconhecimento do corpo feminino e dos nossos ciclos. Então, nós perdemos aí, não digo perdemos, né? Mas teve que ter uma outra reconstrução e que vem com muitos significados, né? E nós vemos ainda algumas partes do mundo as mulheres tendo que ser contidas, né? Sem entrar em questões de religião, mas o que vimos agora no Afeganistão, né? Sim. Mas em outras partes do mundo nós tendo essa possibilidade de estarmos fazendo esse resgate, né? Sim. Então, amada, estou aqui fazendo as minhas anotações para eu ir fazendo a construção, né, dessa conversa. Bom, a questão da Inquisição, que foi a Inquisição é considerada uma das fases históricas mais sombrias mesmo. Idade Negra, né, da história. Muito... muitas pressões sociais tiveram seu ápice ali, e a gente sente um pouco isso, né? Parece que, nossa, 500 anos atrás, imagina, faz tanto tempo, né? Foi ontem. Em termos Sim, de desenvolvimento, foi ontem. Sim. E sobretudo, essa questão do desenvolvimento da consciência coletiva, né? Porque eu acho que a gente tem uma noção hoje, civilizatoriamente falando, que ela é profundamente afetada, marcada pelo patriarcalismo, pelo colonialismo. O que são esses termos, né? Que são quase jargões, né? Nossa, lá vem o papo do patriarcalismo, do colonialismo. Bom, infelizmente a gente precisa conversar sobre isso ainda. O colonialismo é uma forma de hermenêutica de vida, de compreensão de vida, em que a exploração e a dominação são os modos de interação social, onde a competitividade e e o escravagismo de muitos modos acontece, onde há uma pressuposição de que há pessoas superiores e inferiores, e que as superiores têm o direito e o dever de dominar as inferiores, inclusive o planeta. O planeta, ele tem essa mesma perspectiva hermenêutica de vida. E o patriarcalismo é um sistema em que algumas características biológicas são consideradas superiores. É o que define aqueles que estão em cima e aqueles que estão embaixo, né? Aqueles que são superiores e aqueles que são inferiores, que podem ser dominados e exterminados. A gente vê isso muito claramente aqui no Brasil. No Canadá, eu acho que a relação é um pouco menos evidente socialmente falando, apesar que existe fobias sociais terríveis, como, por exemplo, a xenofobia, né, contra os migrantes, contra os indígenas, enfim, os povos indígenas são sempre... A questão dos indígenas é uma questão que está sendo muito revista aqui, inclusive o próprio dia de celebrar o Canada Day, né, está sendo revisto por causa da simbologia e justamente do colonialismo, né, das crianças índias que sofriam agressões nas escolas. Sim. Coisas Sequestradas, né?
tiradas da família catequizadas. para serem educadas como brancas, né? Sim, Enfim, tem também uma história aí, a gente às vezes só fala do Brasil, né? E eu digo, a gente precisa entender que a humanidade, eu acho, como um todo, está nesse processo de desenvolvimento. Está sendo lindo o movimento que eles estão fazendo de pedir desculpas e de rever isso, né? Mas é. é um O movimento. pedido de desculpas é maravilhoso, mas é preciso reparação, né? Exato, não, e O pedido de rever desculpas isso não é suficiente, com, né? é que Ele nem é o importante, Vaticano, né? Vai lá, é, pede desculpas e segue, né? né? Mas, Precisa enfim, reparação, é complexo isso, né, sim, sim, Adriana? Mas eu acho que nos traz muito. Eu tentei trazer esse exemplo não para sim. polemizar, mas para nós no Brasil entendermos que também são movimentos de desenvolvimento, né? É, E são sim. movimentos necessários. É, é que a, a questão também global, porque quanto mais a gente entra nesse lugar dos estudos estruturais, como que as estruturas sociais se formam, que impactam profundamente o nosso viver. Então, aquela noção de vacuidade, de vazio, aquela depressão, tudo Uhum, isso que a gente vivencia hoje, muito se dá pela alienação nossa uhum, de nossas vidas em relação às estruturas, né? Então, uhum, as pessoas que estão, digamos assim, em mais situação de vulnerabilidade e precariedade, elas sentem muito a pressão uhum, estrutural, porque há uma uhum, desigualdade que chega na base da pirâmide de um modo muito diferente do meio da pirâmide e do topo da pirâmide. Mas a questão é que quem está no meio e acima, às vezes não sobretudo vê. acima, né? Eu sinto que são pessoas profundamente esvaziadas de humanidade e que têm uma Uhum, perspectiva profundamente materialista. E assim, eu não me relaciono com pessoas muito ricas, tá? uhum, Mas eu imagino que são pessoas profundamente, realmente infelizes e depressivas por uhum, razões diferentes das pessoas que estão mais num nível de precariedade. Por quê? Porque não tem um senso de comunidade. São pessoas profundamente afetadas pelo individualismo, uhum, né? São pessoas egoístas, são pessoas que não conseguem encontrar uhum, uma verdade essencial, um amor verdadeiro, porque toda a relação interpessoal é mediada pelo uhum, materialismo, né? uhum. Então, Tu voltando um sabes que pouco para a na questão organização, né, histórica, também. é, voltando um pouco para a questão histórica das Uhum, bruxas, né? As bruxas nada mais eram do que médicas dos pobres. uhum, E elas, justamente por lidarem com recursos que eram da natureza, né, uhum, elas conheciam os segredos alquímicos. uhum. De E transformação, né? a biomedicina, os médicos dos ricos, que frequentemente eram os homens, que as médicas dos pobres frequentemente eram as anciãs, né? Uhum, São as mulheres sábias das comunidades que já viveram bastante, que já uhum, experimentaram muito e que conheciam os segredos alquímicos da relação com o mundo, com o reino vegetal. uhum, Os médicos da aristocracia, da nobreza, eles conheciam o mundo é, cósmico. Então, a noção de doença era muito através de uma coisa meio matemática mesmo. E no uhum, frigir dos ovos, quem conseguia realmente curar, porque quem conhecia a alquimia de tornar uma substância de veneno para antídoto eram as mulheres. Então, uhum, esse foi o poder que foi sequestrado delas. E para uhum. isso, elas foram é, estigmatizadas. A gente pode ver, por exemplo, o filme A Lei da Ridicularizadas. Escarlate, Uhum, diminuídas, menosprezadas, e teve então essa configuração social que se chama misoginia, que é ódio às mulheres, né? Que a uhum, gente sente até hoje em sociedades profundamente patriarcais. Então, quem eram as bruxas? As parteiras,
as herveiras e as sacerdotisas que conheciam esse canal profundamente alquímico, também corporal, da Uhum. conexão espiritual. Essas Uhum. eram as bruxas. É. Então, hoje, o que a gente resgata Então, quando me são... chamam de bruxa, eu sempre digo, gente, isso é um elogio. Que ninguém me chama, né? Mas você pode me chamar, que seria um grande elogio, Sim, sim, né? O que no, na linguagem, né, nos Estados Unidos, a witch é wicked, né? Uma coisa ruim, né? Uma sim. coisa, um encantado para o ruim, né? Mas que na verdade ela é uma mulher sábia, né? Ela é uma mulher que conhece os segredos de Uhum. transmutação, né? Então, uma mulher que conhece os segredos da transmutação, que são os segredos alquímicos, ela é uma mulher perigosa, porque geralmente ela é profundamente orientada por sua bússola pessoal, ela tem conexão profunda com o seu eu sou, eu Uhum. sinto, com a sua essencialidade selvagem, e o selvagem é a selvagem, a noção de selvagem, né? Tem muito essa relação com aquela que é a rebelde, a desobediente civil, né? Aquela que Uhum. faz a desobediência dos tratos. Mas a questão não é a desobediência, a questão são os tratos, né? Por que a gente precisa Uhum. entrar em desobediência? Porque a ética é profundamente injusta, né? Uhum. Então, é, eu gosto muito sempre de pensar assim, quando a gente trata de uma temática pessoal, a gente sempre entende aquela temática ou aquela sujeita dentro do contexto que ela está amarrada, né? Uhum. Ou que ela bordou. Se ela é Uhum. uma mulher sábia, ela borda as relações, Uhum. ela tece. Se ela é uma mulher alienada de si, ela é amarrada, Ela se né? enrola. Ela tá ali amarrada e quem faz os nós são outras pessoas, são os Uhum. sistemas, são as forças exteriores, né? Uhum. Por vezes é o sabotador interno, por vezes são as estruturas sociais mesmo que impedem que uma mulher profundamente selvagem e conectada consigo mesma possa se desamarrar, né? Geralmente Uhum. são as mulheres que estão nas camadas mais baixas, né, da estrutura social, Uhum. justamente porque Mas elas em outras décadas, né, não tão longínquas, as mulheres assim, mais rebeldes, tem aquele filme Garota Interrompida, né? Uhum. E eu me lembro olha, essa conversa contigo tá lembrando muito, mas um estágio no Hospital São Pedro, que é um hospital psiquiátrico que foi fechado e tudo, mas nos contaram a história que muitas mulheres de famílias ricas ou que engravidavam, ou isso seria feio, né? Então diziam que tinha viajado para a Europa e colocavam essa mulher no moça, né? No manicômio, tiravam um filho, doavam, enfim, e depois voltava à sociedade. E algumas não, algumas estavam lá, ficavam até morrer, né? Então, assim, tinha um papel também esse tirar esta mulher rebelde da sociedade, né? Não só dessas camadas Seleção, mais né? baixas que tu estás Sim, dizendo, mas também esse controle, né? sim. Então, aí a gente teria que entrar numa conversa muito assim mesmo, é, localizada, cultural, Uhum, que, 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 na verdade, se relaciona com esses tratos uhum, sociais, né? Com esses ditames sociais, sobretudo em relação ao papel da mulher, o que é certo para a mulher fazer e o que não é certo. Então, uhum, mulheres que eram desobedientes, que desobedeciam o seu papel, né? Elas realmente eram retiradas de circulação, porque uhum. Deus o livre elas contaminarem Contaminarem. outras, né? Porque já está todo mundo ali docilizado,
reprimido, controlado, controladas, reprimidas, né? Controlada. Exato. É, Uhum. então, é isso. E as parteiras, principalmente as herveiras, eram aquelas que muitas vezes ajudavam as mulheres nessa Uhum. perspectiva, principalmente da questão da reprodução humana, né? Porque a Uhum. reprodução humana, até hoje, nós vivemos num Brasil em que o aborto é proibido. Independente de ideologia, da tua ideologia espiritual e religiosa, a gente tem que olhar isso por uma questão contextual. Nós somos um país que não tem educação sexual, a mulher é profundamente objetificada, que existe a cultura do estupro, que muitas Uhum. vezes as mulheres realmente não têm acesso a compreender como elas podem mediar essa questão do controle natal e elas Uhum. engravidam. Mulheres Uhum. pobres, mulheres de classe média, mulheres ricas. As ricas e as de classe média, elas simplesmente pagam e fazem um aborto ilegal. As mulheres pobres geralmente tentam e acabam morrendo, porque elas fazem em é, é, clínicas clandestinas, Uhum. com procedimentos realmente mal feitos, terríveis, por pessoas que não têm condição de fazer. Uhum. Então, novamente, a gente entra nesse lugar do meu corpo não é meu, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que não existe nenhuma fala em relação ao controle a responsabilização do controle da natalidade para o homem, isso fica Uhum. tudo nas costas da mulher, né? E Sim. quando ela engravida, muitas mulheres engravidam sem querer, isso acontece, né? E Uhum. elas não têm a possibilidade de fazer essa escolha, elas são criminalizadas, né? Uhum. Então, isso é uma questão realmente muito complexa, que vem daí desse lugar de uma cultura burguesa, né, em que as mulheres, enfim, eram profundamente docilizadas, toda a educação era para isso, a mulher não tinha direito à esfera pública, né, não podia trabalhar, não Uhum. podia, ela Uhum. crescia, nascia, crescia e vivia para a esfera doméstica, Sim, a para o mulher só trabalho. veio ao mercado de trabalho na época da guerra, que os homens precisaram ir para a guerra, então as mulheres puderam vir para as fábricas. E depois, opa, vocês estão ocupando o nosso lugar, volta para a tua seara. A Sim, mulher, não, agora a gente gostou de ganhar o sim. nosso dinheiro. De pensar essa casa que se chama Uhum. sociedade, De uma que outra a gente também perspectiva. quer ter voz, né? Que a gente quer falar sobre como as organizações são feitas, né? Uhum. Então, De nossa, tanta coisa. autoras que precisavam usar o nome de homens. Minha filha, levamos ela numa peça, tem uma cidadezinha aqui, Stratford, que tem, eles dizem Shakespeare no pátio, né? Uma coisa assim o nome. Todo verão tem Shakespeare na praça. Uhum. E a peça deste ano era uma brincadeira de que o Shakespeare, na verdade, era a irmã dele que escrevia, mas como era proibido as mulheres escreverem, então, claro, né, isso não é um Ele fato assinava. histórico, gente, né? Mas assim, mas outro dia eu estava no carro com a minha filha e ela, tu sabe, mãe, que a atriz olhou bem para mim e disse que eu posso ser o que eu quiser? Sabe? Eu disse, uau, isso é o impacto da arte. Nós precisamos levar as nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas crianças que carregamos conosco Sim. para assistir arte, para tecer, né? A Eliane está dizendo aqui, adorei o termo tecer, bordar as relações. Que reflexão fantástica. E em um passado nada distante, a Daniela está dizendo, né? A Sim. Luísa aqui, Sim. bom dia, meninas. Então, eu acho que vamos pegar esse viés, né, do conhecer o corpo que tu estás falando, para os calorões e para a menopausa, que é uma das coisas que eu ouvi muito agora na jornada que eu fiz, faz 2 semanas, né? Que uma mulher me disse
várias disseram várias coisas, mas uma me disse assim, Samara, eu não tinha um lugar onde confiar a informação, porque se você está com dor no ombro, vai no médico, recebe um tratamento para isso, né? Sim. Tá parando de Uhum. menstruar, já oferece outro hormônio aqui, mas falta uma visão do todo. E Sim. várias me disseram que a jornada possibilitou elas terem um entendimento de como tudo está relacionado, Sim. né? Isso Sim. que nem chegamos no divino ainda, mas quem sabe na Sim. próxima jornada daí Sim. você vem participar, Sim. Adriana, né? Sim. Este Amada, a minha terceiro. pergunta para você, para eu poder responder, para eu poder falar um pouco sobre isso, é esse comentário que você trouxe, né, do ombro. Que Uhum. médico eu vou? Tô com dor no ombro, que médico eu vou? Você quer uma resposta histórica ou você quer uma resposta contida? Mais no Uau. nosso tempo. Gente, vamos lá. Vamos, né? Que a gente nem entrou no assunto principal, Não, mas eu acho que hoje vale a pena é, a gente ficar aqui, né, gente? sim. Vamos lá, na Na verdade, histórica. assim, Vamos, a vamos puxar essa alquimia, teia, querida. sim, sim. E a A pessoa que alquimia, perguntou não está aqui. Depois eu vou falar para ela assistir a tá. live. Veja, a partir desse lugar da Idade Média, em que o saber popular foi sequestrado e um saber de mulheres anciãs, de cuidado da vida, né, de cuidado é, planetário e sustentável, porque elas plantavam as ervas para poder fazer a medicina, né? Uhum, Teve toda uma história longa, né, de construção, inclusive, da noção de saúde que a gente tem hoje e da implantação da biomedicina e uhum, principalmente desse lugar da saúde da mulher alocado para um especialista que é o ginecologista, né? uhum, E que é um médico, uma médica que é treinada para intervenções, né? uhum, Então a nossa própria noção de saúde integral, ela vem sendo repensada mais atualmente, porque a biomedicina entrou num lugar de medicina geral, era um médico que cuidava do corpo, né? uhum, Para especialidades ao longo de 300, 400 anos de construção uhum, da, da biomedicina como uma abordagem de cuidado, né? E profunda tecnologização, profundo conhecimento a partir desse olhar de mundo, né, cartesiano, que vai recortando, uhum, fragmentando, e mais atualmente com a, a medicina integrativa e com uhum, o repensar da medicina sobre si mesma, né? Principalmente com a entrada de vozes ausentes até então. uhum, Dois pontos, mulheres, né? uhum, Dois pontos, mulheres negras, né? uhum, Dois pontos, mulheres indígenas, que têm noção de saúde muito diferenciada dessa do homem branco eurocentrado, uma medicina que veio lá, sei lá, da França, Alemanha, uhum. que E tinha posso só fazer um parênteses nisso? um- uma questão cultural muito Uhum. pontual, né? Deixa só eu anotar para não perder minha linha de Uhum. pensamento. Pois não, amada. Que nos Estados Unidos, né, tu fala dessa medicina que foi sendo dividida, quem patrocinou as universidades no, no pós-guerra foram as indústrias farmacêuticas, que foram construindo universidades pelos Estados Unidos. Então, o approach, né, a visão que eles têm é muito mais como essa que você disse, realmente, de intervenção, não de prevenção. São doenças, né? Você olha a doença e não mais Sim, o ser. sim. Desculpa, eu não queria te cortar, mas Não, imagina, só para isso a é questão super complementar. econômica aí envolvida nisso também, né? É. Então, já faço uma puxada aqui de perspectiva contextual, valorizando
a educação pública que nós temos no Brasil, né? Uhum. O fato de nós termos educação pública no Brasil permite com que a pesquisa e a construção do saber e conhecimento num nível acadêmico seja independente do interesse corporativo. Assim Uhum. como o SUS, né? Nós no Brasil temos aqui joias que só quem mora fora consegue Uhum. entender o quão valoroso é, que é a Uhum. universidade pública e pública de verdade, porque Uhum. eu fiz o meu mestrado na África do Sul, que tem uma noção de público que é intermediada por fundações, né? Uhum. Fundações humanitárias e fundações de interesse diverso, como, por exemplo, as indústrias farmacêuticas, que trazem o interesse. Não, eu faço aqui o apoio e a patrocínio, né, Uhum. de alunos, mas eles têm que fazer pesquisa com esse viés aqui que eu quero, né? Uhum. Sim. E então a universidade brasileira, por isso que a gente tem fundações como a Fiocruz, enfim, as universidades brasileiras, por mais que elas vêm sendo precarizadas profundamente pela perspectiva da privatização, elas, nós temos medicina e pesquisa de ponta aqui justamente porque a gente não tem corporações e fundações determinando o que a gente tem que pesquisar. Uhum. E a gente tem Aqui saúde ela está pública. dizendo: meu coração fica quentinho quando ouço isso das escolas e do SUS que tanto amo. Sim. Então, eu estudei fora e eu cheguei lá, passei, fiz um processo seletivo, fui matriculada. Quando fui fazer meu registro, me deram uma conta milionária. E eu falei, gente, peraí, como assim? Isso aqui não é uma universidade pública? Eu vim Aham. com a minha noção de pública, né? Ah, Sim. sim, sim, é uma universidade pública. Aqui tá suas mensalidades para você pagar. Se você Opa! quiser, você pode tentar uma bolsa, né? Aí você, aqui tem essa fundação. E aí eu tentei conseguir. Uhum. Mas assim como a gente vê a universidade, que tem seus problemas, mas a universidade pública é um tesouro, assim como a saúde pública. Qualquer pessoa, nacional ou internacional no Brasil, que tem qualquer problema, recebe atendimento pelo SUS. Uhum. Se você Às mora nos vezes, Estados Unidos, atendimentos de se você mora na câncer África são do mais Sul, rápidos pelo SUS do que em planos de saúde, justamente que o plano de saúde tenta tanto evitar aquela conta sim, que você sim, vai para o SUS e consegue. Ah, é câncer, já tem mais urgência, vai para o centro de oncologia, sim, né? Então, pelo menos é, essa é a minha experiência, assim, com pessoas próximas, né? De terem um atendimento muito mais rápido pelo SUS do que pelos seus planos de saúde. sim. Nos Estados Unidos, e na própria África do Sul, em que não existe a noção de saúde pública, as pessoas morrem Uhum. doentes, porque Sim, elas, ou então elas entram em dívidas exato. A maioria da longérrimas para população pagar. americana está uma doença away, né, da pobreza, porque uma conta. Essa é outra live, né? As letrinhas pequenininhas, Vamos mesmo focar. quem tem plano de saúde tem umas letrinhas pequenininhas ali que não Sim, cobre anestesia. Daí a pessoa, mas eu tenho plano de saúde, a cirurgia é paga, chega lá depois US$ 20.000 de conta. Ai, sim, que o anestesista não estava no. Então, os planos de saúde estão comprando escritórios médicos, consultórios médicos. sim, sim. É para outra, é para Então, outro momento isso, assim. apesar de, é porque assim, o contexto da saúde da mulher madura é um contexto tão gigantesco e é justamente um contexto em que a mulher desperta. Então, Uhum. ela para de ver essas coisas que são nada a ver comigo, nada a ver comigo, nada a ver comigo, nada a ver comigo. De repente, ela pensa assim, gente, isso tudo tem a ver Tudo, comigo. tudo. E muitas vezes, apesar de, sei lá, pensando, né? Eu sou uma mulher que trabalhei a vida inteira, que estou me aposentando, que tenho a minha vida, que estou tranquila. Ela chega na menopausa e os calores Uhum. que forjam uma transformação psíquica profunda, e a Uhum. transformação psíquica que se dá é o despertar de consciência. Então, ela passa a ver que ela está numa vida confortável, mas ela começa a ver a dor do mundo.
Então ela começa Uhum. a acessar dores ancestrais. Ela começa a olhar para as mulheres, para as ausências da linhagem. Quem são as mulheres que eu conheço? Quem são as mulheres que eu Uhum. desconheço? Nossa, eu tinha uma avó que era parteira. O que que é ser Uhum. parteira? O que que é Uhum. trabalhar comunidade? A mulher sente Uhum. essa vontade enorme de laços sociais e de entrar num espaço de auxílio, de assistencialismo, mesmo Uhum. dependendo da sua classe social e do seu lugar. Por quê? Porque ela acessa essa dor que é uma dor do mundo Uhum. e é uma dor de existir num corpo de mulher. Uhum. Porque nós temos memórias que são carregadas através de gerações em gerações. Então, essa frase, que é bem famosa, nós somos as netas e Uhum. bisnetas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, nós somos. Então, quando Uhum. a gente chega na menopausa, que há Haja uma você bem, ascensão, porque minha avó era índia, né? é, você tem jeito e tem perfil de ser uma mulher que tem essa força indígena. Então, quando a gente começa a escutar essas coisas, a gente fala, nossa, mas peraí, eu tenho essa força dessa mulher indígena, eu tenho essa força dessa mulher negra. Eu Uhum. tenho, principalmente nós brasileiras, que a Uhum. estratégia de colonização aqui nesse país foi o estupro de mulheres que nós chamamos de miscigenação, Uhum. né? A miscigenação é uma estratégia de colonização Uhum. dos nossos colonizadores que eram pobres e não tinham como carregar exércitos e mulheres. Então eles chegavam e dominavam os povos através Uhum. da dominação das mulheres, E isso é do uma estratégia estupro. de guerra, né? Muito Isso é uma estratégia de conhecida. colonização patriarcal Uhum. profunda. Então, isso está no nosso DNA, e quando a gente chega na menopausa, bom, o que é alquimia? Começando a puxar. Uhum. Ainda estou lembrando da dor no ombro, tá? Eu vou voltar Ah, lá. sim. A alquimia é um corpo de saber que veio antes dessa fase sombria da Idade Média. Uhum. Inclusive, a alquimia se transformou um corpo de saber não desejável, perseguido tanto quanto as mulheres, porque era um corpo de saber muito feminino, né? Uhum. Então, os alquimistas também foram profundamente perseguidos e mortos. E Uhum. esses saberes, eles foram codificados para que não fossem destruídos. Lembra, a primeira coisa que, né, aconteceu na Inquisição é queima de livros. Assim como Uhum. tem acontecido, a gente tem visto aí em alguns lugares do mundo, né? Queima o conhecimento, porque esse povo, Deus o livre, esse povo saber, Hitler fez isso, hoje em dia se saber. vê isso em É, pleno século é. XXI. Tem, né, todo esse movimento mesmo da própria eleição do Bolsonaro. Quem eram as pessoas contra o Bolsonaro? Como que elas foram votar? Com um livro na mão. Eu tenho conhecimento, né? É. E aí teve toda essa história também, teve manifestação aqui no Brasil de queima de livros também, né? O livro como esse lugar do demônio, da demonização do conhecimento, né? Tem um filme, para quem tiver interesse, antigo também, O Nome da Rosa, que é Sim, total. um livro lindo do Humberto Eco, belíssimo, né, falando de significados e da linguagem. Ler o Humberto Eco é entrar em outro mundo, né? Então, O o filme. nome da rosa, lembra que a rosa é o símbolo de Madalena, né? Uhum, E Madalena foi aquela que naquele tempo ela foi demonizada, né? E estigmatizada como uma prostituta, como uma mulher, enfim, que é incontrolavelmente selvagem, né? uhum, Que se rendeu ao Cristo, esse Cristo
profundamente construído, né? Uhum. Por uma fala, enfim, romana, judaica, cristã, que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo foi mesmo, que ele foi um terapeuta social também, né? Que Uhum. cuidava dos mais pobres, cuidava daqueles que precisavam de assistencialismo e que as mulheres tinham um papel fundamental no seu fazer. E Uhum. Madalena era a sua interlocutora. Madalena era uma alquimista, lembra? Que engraçado, eu resolvi trazer um frasco de um Uhum. óleo medicado aqui, de uma das minhas egrégoras, eu vou deixar aqui, talvez surja alguma coisa. Aham. Madalena era uma alquimista, ela era a Uhum. apóstola dos apóstolos, isso já foi largamente reconhecido, e o símbolo dela é essa ânfora com o óleo que unge. E Uhum. o ungir o corpo de Cristo é esse ato de cuidado e de amor a partir desse lugar da devoção ao corpo e à espiritualidade, a essa integração, né? Cristo como a espiritualidade, enfim, e Madalena como essa que tem as conexões telúricas e os segredos da matéria, de sutilizar a matéria. E a alquimia é isso. É um processo de transmutação de substâncias. Então, a gente pode pensar isso num campo material, de matérias mesmo, de medicinas da terra, né? Uhum. E podemos pensar isso nas medicinas do fogo, que são Uhum. as questões plasmáticas da espiritualidade. Então, é Uhum. aí, psíquicas mesmo. Foi aí que Jung, já aqui um pouco mais perto, historicamente, né, da Uhum. nossa existência, entra em contato com os estudos da Cabala, que também a Cabala é muito, né, um braço de estudo da alquimia, Uhum. começa a encontrar com esses saberes obscuros, né? E começa Uhum. a entender esses códigos e a falar, gente, que corpo de saber é esse? Tudo bem, Uhum. ele não falou assim, quem fala assim sou eu, Essa mas foi a leitura do ele Jung. que traz, ele que resgata, ele que entra em contato com isso, ele e uma série de outros Sim. pensadores, né? Porque ele tinha toda Uhum. uma confraria também, né? Sim. E dali nascem muitos grupos de estudo, como a maçonaria, enfim, como é, a espagiria atual, né? Uhum. A medicina chinesa é muito Uhum. também pautada na alquimia, mas existe muito o corpo alquímico. A alquimia não é né? Uma Uhum. disciplina, são muitas, não É é um uma corpo ciência, de, são muitas, né? um E corpo de Jung conhecimento, né? Jung entra em contato e reconhece esses 7 procedimentos. São 7 procedimentos, os procedimentos alquímicos, que, e ele entende que isso é o próprio processo de individuação. Então, o processo de individuação, para Jung, é Uhum. a passagem psíquica por esses 7 procedimentos, que é o calcinátil, o solútil, o coagulátil, o sublimátil, o mortificátil, o separátil e o coniúnctio. Cada um deles tem a sua função psíquica. Mas Uhum. veja, essa separação espírito-corpo é uma separação puramente didática aqui para que a gente possa encaminhar uma Sim, temática, né? sim. Porque matéria e espírito são a mesma coisa, só que em densidades diferentes, né? Uhum. Então, o espírito é a desdensificação da matéria e a matéria é a densificação do espírito, né? Então, isso é o estudo da Cabala e a Cabala também por lentes femininas. A Uhum. gente pode pensar a Cabala no corpo, né? Os, os 2 triângulos, inclusive o triângulo que forma a estrela de Davi, Piramide. Uhum. é, é um triângulo voltado para cima e o triângulo voltado para baixo. O Uhum. triângulo, que também aparece muito nos estudos teosóficos, as trindades, os deuses e deusas
tríades, né? Uhum. Como, por exemplo, no cristianismo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Uhum. Santo é Sofia, é o feminino, né? Uhum. Mas aí o Na feminino foi, tradução, eles disseram, vamos deixar isso de fora, né? sim, pode sim. Mas tem todo um estudo da Bíblia, né? Como fizeram Sim, é a o estudo de tradução. Vamos Madalena, falar né? desse jeito lá no Constantino, vamos mudar um É, pouquinho aqui para deixar mais editado, mais sim, instagramável na época deles, sim, né? é. Então, a subtração foi justamente essa do feminino e das mulheres, né? Maria Uhum. e Maria Madalena, que são arquétipos Uhum. bipartidos, e nós temos milhares de deusas, de estudos de deusas bipartidas, né? A sombra e a Uhum. luz. A própria Sofia, ela é uma história mítica de bipartição, em que Uhum. a sombra busca a luz, mas ela se perde, ela constantemente se perde porque ela busca fora. E a luz está dentro, né? Tem Inanna e Ereshkigal. Ah, Nossa, peraí, tem que tantas. essa deusa aí eu tenho que conhecer, gente. Eu não conheço essa Nossa, eu mitologia tô aí por aqui. trás da luz e a sombra Sim, se procurando, procurando a sim. luz. O mito mais maravilhoso para olhar as deusas bipartidas, que pode ser Maria e Madalena, é, é Inanna e Ereshkigal. Porque Inanna vai em busca de Ereshkigal, sua irmã, e passa por 7 portais. Madalena também, ela passa por 7 iniciações, né? Uhum. Então, Jung não fez essa leitura do feminino, né? Mas ele foi identificando Uhum. essas, essas, esses sincretismos, né? Em diferentes mitologias, porque ele também estudava mito, ele fez toda a teoria dele do inconsciente coletivo. É muito a partir dos arquétipos e dos mitos, das estruturas mitológicas, né? Uhum. Então, ele compõe essa teoria da individuação, que é o processo de amadurecimento do ego, né? Uhum. O amadurecimento do ser, na verdade, o amadurecimento psíquico, como esse caminhar por esses 7 procedimentos. E a gente vai falar um pouquinho só do primeiro, que é o Uhum. calcinato. Tá. Então, o calcinátil é o elemento fogo. Então, toda a transformação alquímica começa pelo aquecimento, pelo fogo, Uhum. né? São as mãos que curam, né? Que você aquece, né? Uhum. E às vezes em dinâmicas a gente aquece as mãos para então poder compartilhar. É um conhecimento que vem meio intuitivo, né? Sim, sim. Então, amada, a gente sabe que corporalmente o corpo se comunica por sinais, são sinais elétricos, são pulsos elétricos, Uhum. são sinapses, né? Tem essa comunicação que eu chamo de elétrica, Uhum. mas na verdade só isso também é uma questão bem complexa. E tem a Uhum. comunicação por sinais térmicos. Então, é, a tipologia, existe um corpo de saber também que é pouco reconhecido, que é a questão das febres internas, né? Uhum. E a própria febre, né? A primeiro sinal vital que, quando você tem algum problema, algum desequilíbrio, é tirar a sua temperatura, né? A temperatura do corpo Uhum. é um fenômeno que comunica muito. E o que são os calores, né? São um processo de inflamação, e Uhum. inflamação eu releio, né? In, dentro, flama, fogo, ação. Então, é a ação do fogo interno. Amei Inflamação, isso. Inflamação. ação. Ação. Então, dentro de todo o conhecimento da biomedicina, que reparte o corpo em milhares de partes, e aí você tem uma dor aqui no meio, você não sabe se você vai no otorrinolaringo, se você vai no neurologista, se você vai na Uhum. fonoaudióloga, se você,
Nem eles E sabem. ninguém, você vai em todos, né? Você vai em todos. E na verdade é um problema gástrico Uhum. que É, leva anos para você aprender, porque você acha que é aqui, mas o corpo é todo ligado. Só que uhum, a, a biomedicina não consegue fazer essas conexões, né? uhum. Então, eu. Um outro exemplo disso, as doenças cardíacas, né? Que se estuda há muito mais anos no homem, então se sabe detectar os sintomas no homem, mas a mulher começa a ter assim, a ficar burping, né? Ou com aquele soluço, aquele, né? Vem um arrotinho assim. Gente, isso já é o teu coração ali dando sinais de que ele está precisando de um cuidado. Mas daí a mulher pensa: ah, será que eu comi alguma coisa que me fez mal? Sem se dar conta que é o coração, a relação que todo o nosso corpo tem, né? Com diferentes áreas. Então, amada, isso é uma questão da problematiquérrima, da biomedicina, que tem estudos, tem uma pesquisadora que eu amo e super aconselho mesmo as pessoas a procurarem o trabalho dela, que é a Carolina Criado Pérez, que ela É com fala C sobre. ou com K, o Carolina Criado. Ela foi nascida no Brasil, mas acho que foi um acaso, assim, que ela nasceu no Brasil, sabe? Os pais acho que são europeus e acho que ela mora atualmente na Suíça. Então, o Uhum. nome dela é como escreve em português, Carolina Criado Pérez. E a pesquisa dela, ela tem um livro que é um best-seller que chama Invisible Women. E ela faz toda Uhum. uma leitura do quão tendenciosas são todas as pesquisas de tudo no mundo, inclusive as laboratoriais, por essa ideia universal e um universal que é referenciado pelo corpo do homem. Então, é Uhum. exatamente isso que você fala, né? Hoje em dia já tem um olhar para isso, né? Não, a gente tem que fazer, para a gente desenvolver uma medicação, um prazol da vida para as mulheres, ou melhor, com uma alta tecnologia, a gente tem que fazer pesquisa em homens e mulheres, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, para entender as diferenças, né? Mas antes, ou até pouquíssimo tempo atrás, era basicamente homens, que eram os Uhum. corpos referenciais. Então, muitas lacunas, Inclusive as muitos pesquisas, tratamentos né? Outro que dia as eu fiz um mulheres. post brincando um pouco, né? De que se os homens tivessem menopausa, eles têm andropausa, mas assim, com os mesmos riqueza de sintomas das mulheres, se venderia reposição hormonal no bar, na academia, né? Justamente, mas foi por um estudo que eu mostrei de como os investimentos em pesquisa são mais para para homens, né? Era uma relação da impotência masculina com as cólicas menstruais, que assim, tipo, 7 em cada 10 mulheres tem e 1 em cada 10 homens tem, e qual que recebia mais incentivo à pesquisa? Claro, né? A impotência, o problema masculino, né? Então, isso é realmente muito institucionalizado mesmo, as pesquisas. O próprio Sim, coração, o American Heart Association diz, eles estudam o coração masculino há 50 anos, né? Até mais, né? Mas assim, e o da mulher há 15 anos. sim, E sim. aqui a Cibele está dizendo, todo o corpo fala, canta, grita, ele começa sussurrando, né? Cibele, Depois ele maravilhosa, sim. Queridíssima. Que bom que você está aqui, amada. A Cibele. E Uhum. todas também, né? Que estão aqui. Sim, sim. Então, Anticoncepcionais querida, masculinos já, ela está dizendo. E o sim, pessoal tá dizendo das sim, brumas. A Elaine está dizendo das brumas de Avalon. A saga do sim. Rei Arthur, segundo a visão das mulheres. Eu digo que a Morgana foi assim uma professora para mim, sabe?
Eu li aos 18 anos e outro dia eu estava indicando para uma outra alfinha, eu brinco, né? Uma outra mulher alfa que tem 15 anos, eu indiquei para a mãe dela. Eu disse, diz para ela ler isso aqui. Sim, sim. Então, amada, nessa perspectiva da tendência universalista do corpo da mulher, primeiro que tem pouquíssimos estudos sobre qual é realmente a manifestação dos calores no corpo da mulher que não seja pela lente do desequilíbrio. Uhum. Então, toda febre, ela é vista como um desequilíbrio. E os calores da menopausa nem sequer são considerados como febre, porque ainda, se eles fossem, a gente sabe que existem febres que são destrutivas e febres que são curativas. Elas estão ali realmente fazendo um trabalho, né, de cura. Por exemplo, expelindo um vírus, expelindo um... Aí o que que a então, Elis está dizendo que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, mas é justamente para tirar a interferência dos hormônios, o que é um absurdo não considerar a nossa essência, né? O expelir seria também relacionado a isso, né? sim. Então, eu tenho a perspectiva de que o corpo, ele tem as suas inteligências Uhum. primordiais, né? O corpo, ele é uma máquina, é uma perfeição. E então, com todas essas lentes sobre os calores da mulher, a mulher, quando ela começa a sentir o calor, ela começa ela fica, porque é uma manifestação muito poderosa, é uma manifestação ígnea vulcânica, tá? Aí ela percebe que ela está na menopausa, que já é profundamente estigmatizada. Acessa essa camada da mulher que perde libido, perde beleza, perde a fertilidade. É uma Uhum. lista de perdas, socialmente falando. E não há Socialmente falando. referências, não há referências que falam assim, não, E o mas que peraí, querem que nós acreditemos nisso. sim. E a biomedicina vem com um discurso polidérrimo do corpo, da queda dos hormônios, da falta dos hormônios, que é a progesterona e o estrogênio, né? Tem essa questão da hormonal da mulher, que ela entra em carência, né? Só que se a gente pensa com esse olhar da alquimia, que há um processo de sutilização da matéria, a gente vai entendendo que esses calores, eles são profundamente iniciáticos do que? Da transformação e da remodelagem psíquica da mulher. Então, está acontecendo uma transformação psíquica muito forte Profunda. e um despertar. Então, lembra, todo o processo de transformação, de transmutação de substâncias acontece primeiro pelo aquecimento e depois pelo resfriamento, tá? E é justamente isso que acontece. Então, se a gente for olhar as escolas espirituais que têm processos iniciáticos do corpo, todas têm processo de esquentar o corpo. O temazcal, as pedras quentes, a sauna. Isso foram homens que inventaram, porque eles não passam pelos calores. E eles descobriram que, bom, todo corpo de saber espiritual sabe, e que entrou minimamente em contato com a alquimia, sabe que o primeiro procedimento é o aquecimento. E esse aquecimento é uma coisa que acontece naturalmente no corpo da mulher. Então, essa lente não existe na biomedicina. O calor é somente visto como algo a ser controlado, a ser anestesiado, a ser diminuído. E a mulher vai lendo, porque o calor também, pela biomedicina, é um sintoma, que eu odeio essa palavra, eu chamo de sinal, é um sintoma vasoconstritor mórbido. Tipo assim, você lê um diagnóstico desse, você vê uma Mais autoridade ainda. sentada na sua frente te dando esse diagnóstico,
essa descrição, o que que você pensa? Eu tô morrendo? Eu tô em problema. Eu tô morrendo. Cada calor que vier, eu posso ter um ataque cardíaco, eu posso, sei lá, ter Uhum, e nada mais é. Então, sabe, os processos psicossomáticos, né? Então, uhum, é, a mulher recebe essa descrição e está sentindo. Quando ela começa a sentir, ela entra na camada do medo, né? uhum, E pensa, meu Deus do céu, meu Deus, tá vindo calor, tá vindo calor. E aí ela tenta reprimir. E o que acontece? O calor vem com pior. mais força, pior. Então, Uhum. quanto mais ela está na camada do medo, quanto mais ela não está E perdura escutando. por mais tempo, porque daí esse calor ele não vem trazer, ele não, a mulher não entende esse recado que o corpo está dando, e daí sim pode causar problemas cardíacos, né? Por vasoconstrição e tudo, mas é porque é preciso fazer esse entendimento. Eu faço no consultório isso, da gente conversar e tentar entender em que momento aconteceu. Gente, eu convidei a Adriana, eu digo, olha, a ideia é maluca, mas eu ainda quero que a gente possa transformar esses calorões em orgasmos, gente, porque olha a carga elétrica que nós temos de energia nisso, né? Ainda chegaremos lá, né? Então, a gente conversou um pouco antes, né, sobre essa relação também do orgasmo e do calor. Isso não é uma loucura, tá? Eu, como professora de sexualidade sagrada, ensinando minha vida inteira mulheres a perceberem e a ampliarem os seus orgasmos, desde técnicas como o pompoarismo, a percepção do assoalho pélvico, etc, etc. Quando eu comecei a acessar os calores, essa foi a primeira conexão que eu fiz, porque os caminhos Uhum. do orgasmo são os mesmos caminhos dos calores. Uhum. A questão é que é a mesma coisa Achei do a minha parto. tribo, gente. Achei a minha tribo aqui com a Adriana. Eu disse que foi um reencontro, né, Adriana? Então, querida, veja, vamos complexificar um pouco essa fala dos calores, né? Porque se Sim. é somente uma questão de hermenêutica, a gente precisa primeiro trazer algumas questões mesmo ligadas à saúde, tá? Uhum. Sim, o calor é a hermenêutica da psique. A psique está em transformação no modo locomotiva, tá? No modo vulcânica. Só que, é, se a mulher, a menopausa nada mais é do que o resultado da relação da mulher com o corpo dela durante a vida toda. Uhum. Se a mulher chega na menopausa e ela é uma mulher profundamente alienada do seu corpo, desconectada dos seus processos internos, que tem uma alimentação profundamente hiperindustrializada, baixa em nutrientes, sem conexão com o reino vegetal. Ela nem sabe o que que ela come. Ela não sabe se ela come semente, se ela come raiz, se ela come flor, se ela come fruto, se ela come folha. E ela não come nada disso, né? Uhum. Precisa colocar as partes do reino vegetal na alimentação. Tanto que já são produtos alimentícios. Não são É, alimentos, são tem que produtos acessar os alimentícios. superalimentos. Tem que acessar os superalimentos que são as raízes, como a cúrcuma, as 5 sementes femininas, né? Tem que comer flor, tomar flores, acessar as flores, principalmente na menopausa, tomar Ah, por chás de favor, flores. nos dá a receita desse Sim, chazinho de né? flores. Tem que conhecer as folhas. A mulher, ela precisa entrar nesse campo da desalienação do cuidado. Então, o que que as mulheres buscam? Uma baguinha, por favor, me dá uma baga para passar esse calor. Ao invés de pensar, não, mas peraí, o que que eu estou comendo? Como é que eu estou exercitando? Como que eu carrego essa corpa? Uhum. O que que vem? O que que eu estou pensando quando vem o calor? Que tipo de calor que é? Deixa eu Uhum. sentir, né? Uhum. Então, tem mulheres que elas a gente teria que tratar de contexto também, tá? Porque, por exemplo, a Sim, experiência de uma mulher, é única. é, a experiência de uma mulher
e é aí que a questão de classe pega muito, tá? Porque Uhum. as mulheres de classe alta e média, que são profundamente afetadas por uma estética patriarcal, uma ideia de beleza patriarcal objetificada, e que são também profundamente afetadas pelo individualismo, essa ideia de eu sou um indivíduo, né? Sou indivídua e dane-se o resto, elas apresentam muito mais sinais e dores do que as mulheres de classe mais baixa. Por quê? Porque elas já têm um sentido de comunidade e de integração, Uhum. elas já trocam segredos e Uhum. elas Porque são se as elas não mulheres que trocarem segredos umas com as outras, elas não sobrevivem. é, elas têm aquela conexão dos saberes das herveiras e das parteiras sempre na própria ancestralidade delas, porque você não vai na farmácia comprar um remédio, né? Você, se tiver Uhum. que comprar, você compra uma raiz e faz a raiz. Faz uma Mas macaxeira, faz uma eu não sei, mandioca, eu posso estar errada, mas eu vejo isso se perdendo muito, sabe? sim. Deste Então, com a isso é muito globalização, duro. trazendo as coisas dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, né? Mas se copiando coisas que não deveríamos copiar, a gente devia copiar o que tem de bom, não essa Sim, industrialização da alimentação, sim, da. sim. E as mulheres que são profundamente subalternizadas, elas nunca tiveram nenhuma conexão, ou melhor, deixa eu falar, refrasear aqui, tá? A Uhum, conexão dessa de um ideal de beleza burguês uhum, não faz parte da realidade da mulher que ela é profundamente subalternizada. As noções de beleza delas são outras. Então, essa das revistas que determinam o que é o belo, essas determinações ocidentais profundamente eurocêntricas de beleza afetam mulheres brancas eurocêntricas que têm essa perspectiva individualista. As mulheres que vivem as indígenas, por exemplo, elas têm uma noção de beleza outra. Então, ontem eu estava vendo, por exemplo, a Marcha das Mulheres Indígenas. As uhum. anciãs vão na frente. Sim, como as Então, lobas, né? envelhecer, assim como as lobas, então envelhecer é um problema para quem? Uhum, Para as mulheres. Para as mulheres que vivem numa sociedade em que a juventude é o valor maior. uhum, Então, nós, mulheres brancas, sofremos muito mais com essa pressão dessa sociedade patriarcal, porque uhum. nós fomos forjadas e vivemos mesmo isoladinhas no nosso mundinho. Então, Uhum. a formação de Para rede, se enquadrar, né, nesse padrão que é esperado. que é bem American Dream, que é esse Uhum. sonho de uma família ideal, que é o homem, o provedor, a mulher que cuida da casa, né? E Uhum. ela fica lá isoladinha no mundo dela. No E máximo, você ela que fala com trabalha com outras mulheres. sexualidade, né? Esses papéis do provedor, e às vezes a mulher se mantém linda e o cara se mantém provendo. E daí tu vê quando o casal evolui e esses papéis podem ser muito mais flexíveis e eles ainda cristalizam esses acordos tácitos e o É. sofrimento psíquico que é trazido. Inclusive, a mulher não tem o direito nesse lugar, né? De uma sociedade profundamente afetada pelo patriarcado, ela não tem o direito de perder a beleza. Se ela perde a beleza, ela vai perder o posto dela, porque tem duas de 20 ali esperando nesse Uhum. mesmo lugar, de Querida, encontrar o seu provedor. E sim. uma das questões principais dessas mulheres que vivem, dessas anciãs que vivem em comunidade, é que elas têm, inclusive, o seu trabalho solidário de desenvolvimento econômico. Elas não Uhum. dependem de nenhum homem. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Tá? Ah, imagina, querida. Então, amada,
tem essa questão das anciãs, elas não viverem nessa dependência de um homem que provê a vida para elas. Elas têm um coletivo, vivem em coletivo, elas se organizam, elas se apoiam, elas têm independência financeira, né? Uhum. Então, elas têm essa liberdade e isso é profundamente desobediente para o status quo, Sim, né? até eu não vou me lembrar o nome do Prêmio Nobel de Economia, que ele fez a teoria dele da microeconomia, né, de justamente fazer os financiamentos em comunidades de mulheres, né? Pequenos financiamentos, com pouquinho, às vezes elas já conseguem iniciar uma cadeia econômica e melhorar todo o vilarejo. E Sim, assim, foi sim, sim. interessantíssimo. E ele ganhou o Prêmio Nobel em Economia por justamente ver a riqueza da mulher, né? E do trabalho comum, do Do trabalho trabalho comunitário, comum. né? Exato, É, do exato. trabalho solidário, dos coletivos. Isso é a nova era, né? E que é o Então, que nós isso fazemos, de certa forma, usando a mídia social, né? Fazendo as comunidades de mulheres para a gente levar e poder transformar essa experiência da sim. menopausa. Eu digo assim, Amada, meu dever é transformar essa experiência, essa percepção. amada, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso voltar daqui a um minutinho? Claro, claro. Porque eu preciso ir no toalete. Eu tô muito... Eu já volto. Então já volta que eu vou lendo aqui. Vai lá, que esse chazinho dela, gente, é um chá de flores que ela depois vai nos passar a receita, porque eu fiquei muito curiosa. Então, eu tô vendo algumas pessoas aqui, a Karine Reis, do Canadá. Hoje você tem uma competição de vôlei, né, Karine? Boa sorte. Aqui a Cibele dizendo, ai, seus ali, né? Todo o corpo fala, canta, grita. A Ana Portilloana, que nome lindo, gente. Assim como na dissolução do fogo no processo ativo de morrer, que é confundido com septicemia. Nossa, Ana, de que área você é? Porque eu achei muito interessante. Ela está dizendo delícia de conversa. E a Liz, que é a nossa bioquímica de plantão aqui no diário, né, doutora Liz? Inclusive, na ovulação, nosso corpo também aquece para se preparar para as alterações que podem culminar com a gestação. Que lindo isso! E o quanto a gente desconhece o nosso corpo, né, queridas? Eu Ai, sei. linda, que bom que tu ouviu o teu corpo. Eu acho isso lindo, maravilhoso, linda. Te admiro ainda mais, já que ó, meu corpo está dizendo eu preciso dar uma Eu paradinha no preciso. pipi stop. Aqui, deixa eu ler o que a Liz está dizendo aqui, que eu achei muito interessante e traz muito para a questão do nosso desconhecimento também do nosso corpo e que vai ser, eu acho que é uma, nem sei se eu digo uma arma, mas assim, uma coisa muito poderosa no momento que a mulher começar a entender o seu corpo. E a Liz, que é a nossa bioquímica de plantão, que eu amo aqui, inclusive, na ovulação, nosso corpo também aquece para se preparar para as alterações que podem culminar na gestação. Belíssimo isso. É. Sim. Aqui, a Cristina disse, não passei ainda pelos calores, estou há 2 anos na menopausa, mas as crises de enxaqueca. E é interessante a gente ver como cada mulher ela vai ter um tipo de sintoma e que tem a ver justamente com a sua história, o que você falou antes, né? Desse momento que a mulher chega na menopausa. Aqui, Amada, assim, hum, eu vou sugerir um livro que se chama Anatomia da Psique, do Edinger, que é justamente fala sobre esses 7 procedimentos, porque às uhum, vezes, enfim, eu fiquei pensando, né? A questão da enxaqueca, para mim, é muito uma relação com o solútil, que é a água, o tomar líquidos. uhum. Como a gente passa E por fluir. essa incluir, assim, eu tomo chá todos os dias, pelo Uhum. menos 2 garrafas como essa. E isso é eu sou uma pessoa que eu não tomava um copo de água por dia, não tomava.
tomava, assim, muito pouco líquido. E na Uhum. menopausa foi, assim, esse despertar mesmo de, sabe, de O autocuidado, né? Eu ando com as tomar minhas líquidos. garrafinhas, menina. Eu tenho que tomar 3 dessas por dia. É, Então, essa já é a segunda. sim, sim. E isso ajuda nos processos de filtragem, de hidratação, porque uma das questões que mais aparecem também na menopausa, justamente por essas transformações, né, internas, são os ressecamentos, né, articulares, Uhum. vaginal. Então, é muito importante a gente entrar nessa camada do solútil e incorporar óleos e água, líquidos, né? Então, Uhum. comer as castanhas, comer abacate, comer as gorduras saudáveis, porque, Saudáveis. sim, é muito importante. E tomar líquido, né? Ou suco verde, preferencialmente a gente já toma um suco que já tem, né? é, os fitoestrogênios, que são maravilhosos. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, a calêndula é rica em fitoestrogênio. Então, Esse saber das ervas é tão importante, né, Adriana? Querida, a gente está quase 2 horas aqui falando. São para mim 10h41, acho que para vocês 11h41 já, sim. né? Sabe que talvez você não consiga nem gravar. Se você não conseguir, baixa o vídeo para a gente Uhum. poder ter acesso a ele depois. Tá joia, tá joia. Eu vou ver se eu consigo aqui. Mas deixa eu te dizer assim, como é importante esse momento da gente parar e ter essa conversa e que precisa ter ser tão mais ainda. Eu quero muito poder te receber novamente, esse encontro. Eu admiro muito o teu trabalho, eu gosto muito da perspectiva, eu gosto de ir na tua página, verificar. Vocês têm um curso na universidade também, né? Isso, temos uma pós-graduação que é focada na formação das parteiras à maturidade, mas eu também faço rodas de mulheres que a gente faz uma investigação bem íntima e pessoal desses 7 procedimentos. E Uhum. eu te agradeço muito também pelo convite, também admiro muito a sua abordagem aqui, as suas falas, eu acho que são falas complementares, né, Uhum. Sim. as nossas, então, e acho que esse diálogo é realmente muito importante para a gente se apoiar, criar redes, né? Uhum. E podermos ver a menopausa com esse respeito, né? Eu acredito que nós precisamos, assim, se eu fosse tirar algo, né, dessa nossa conversa, vou lá ver esse livro. Como é o nome? Anatomia da Psique? Qual o autor? Edinger, É de... Edward Edinger. Uhum. Da gente poder, até usando a tua palavra tecer, né? Poder envolver a menopausa com mais respeito e com conhecimento mais ancestral e reconhecer. A ancestralidade, ela é uma coisa, assim, que eu tô muito apaixonada nesse momento, né? E porque eu acho muito importante nós resgatarmos as raízes para entendermos como chegamos nessa menopausa, como e a epigenética fala, né? Como a genética, o nosso DNA traz esse conhecimento dos nossos ancestrais. Então é a ciência encontrando uma forma lógica de poder acolher e receber a ancestralidade, né? Eu estou achando lindo esse movimento histórico que nós vivemos hoje e que ainda tem alguns anos aí de evolução, muitos anos, mas que está vindo justamente por trabalhos como mulheres como você, né, Adriana? Querida, que bom te escutar. Eu honro muito o seu trabalho e passou muito voando a nossa conversa. Nem acredito que a gente está 2 horas falando aqui. Ah, imagina nós num seminário, né, Adriana? Nossa, sim, Eu é, imagino, é muito doido isso, mas eu conversando contigo todo o tempo, eu imaginei a gente numa floresta tendo essa sim, conversa, que eu acho que sim, seria o lugar apropriado, sim, né? E me lembrei da Escócia, eu acho que a gente já se conheceu lá pela Escócia, minha amiguinha sim, bruxa.
Por Por aí, em toda algum hora que lugar. vem as pedras, né, da escola. Sim. Querida, mas lindas, olha só, tanta riqueza. Eu vou pedir para vocês. Aqui, a Irenes falou da economia da base da pirâmide, do Muhammad Yunus, que foi o que eu comentei, né, do Prêmio Nobel. Aqui, a Tô doutora tentando ler. Lisiane disse: achei uma mínima como eu, tenho que parar no meio das reuniões para ir no banheiro. E a Ana Portila Luana, ela disse: sou a doula da morte. Que lindo! Eu tenho que te conhecer, Ana, porque essa Ah, querida, ela tá no nosso, ela é uma das nossas profas. Ela é maravilhosa. Eu tô eu vi excitada também também né, os sobre essa comentários questão. dela aqui. Por É, favor, nos o bote em contato, Mortificate, então. a Ana está no nosso perfil, ela é maravilhosa, querida. Agora que eu estou lendo aqui os. Aqui é o Yunus, Prêmio Nobel em 2006. Obrigada, meninas. Olha só, a gente aprende também muito, né? Aqui eu lembrava dele, mas não ia jamais me lembrar o nome dele. Queridas, olha, um grande beijo, Adriana. Gratidão Querida, pelo teu tempo, gratidão foi por maravilhoso. sábado dedicar o teu Hum, tempo para nós. Gratidão a sim, todas que ficaram conosco esse sim. tempo, né? E eu espero que seja de valor para vocês. E assim, agora falando a questão da tecnologia, o Instagram, ele é uma inteligência artificial. Ele vê valor quando as pessoas têm engajamento. Então, esses comentários riquíssimos que vocês colocaram, se vocês puderem, assim que eu colocar a gravação, ir lá e colocar os comentários, colocarem como foi a sua percepção desse momento, corações, sabe? Encaminha para uma amiga, salva, porque isso, o código da inteligência artificial vai entender que o material foi relevante e vai mostrar para mais pessoas, tá? Então, assim, não é por vaidade que a gente pede curtidas ou para salvar, mas sim para que o material possa ser espalhado, reproduzido para mais mulheres, tá bom? Querida. Um grande Hum, beijo, gratidão. Amei esse encontro. Tu és de que estado, Adriana? eu, amada, eu sou nascida no Paraná, mas eu moro em Santa Catarina e na África há quase 10 anos. Então eu vivo nesses entre mundos. Então, depois a gente se fala. Quando eu for no Brasil, a gente precisa se encontrar. Isso. Linda. Tchau. Primeiro de muitas. Beijo. Beijo, Tchau, gente. tchau, Muito querida. obrigada. Bom Até. sábado. Vamos viver esse fogo, né? Sim.